Ser um vendedor de alto desempenho, bater suas metas, ganhar uma ótima comissão, ser alguém bem-sucedido em vendas. Este é o tema do nosso canal do YouTube de hoje. Eu sou Gregório Ventura, mentor, coach, palestrante. Quero te convidar a se inscrever no meu canal, sempre marcar o sininho para você receber sempre em primeira mão os nossos ricos conteúdos. Pessoal, trabalhar em vendas é sempre uma profissão maravilhosa. Mas por que existem vendedores de alto desempenho, vendedores que batem as suas metas, atingem os seus resultados, ganham excelentes comissões, premiações, estão sempre em destaque? E existe uma grande parte de vendedores que são normais ou até que são de baixo desempenho. Vou contar para você uma história. Eu comecei a minha carreira bem cedo, vendendo picolé e biscoito nas ruas. Meu pai me colocou para vender picolé e biscoito. Como vendedor de picolé, eu me lembro que no primeiro dia, eu lá com os meus 14, 15 anos, tinha muita vergonha de ir para a rua vender. Eu não queria, mas meu pai queria que eu aprendesse, negociar, vender. E eu achava que eu não precisava daquilo, e eu tinha medo, eu não sabia como vender, eu tinha vergonha, eu tinha medo. E eu cheguei ao pegar aquele carrinho de picolé e sair nas ruas, eu falei, e agora, como que eu vou vender? E ainda, acima de tudo, quando eu ia pegar o carrinho de picolé, aquela pessoa responsável pelo carrinho ainda disse assim, olha, se você derreter o picolé, você ainda tem que pagar. Aquilo tudo me preocupou mais ainda. Claro, foi minha primeira experiência, eu não sabia como fazer. E ali eu comecei a sair com o carrinho pelas ruas, um pouco assustado, com medo. E uma coisa eu descobri, que as pessoas compram, porque chegou uma criança, uma menina, e disse para a mãe, mãe, eu quero um picolé. E ali eu vendi o meu primeiro picolé. Então, se você tiver o produto no local certo, se você disponibilizar, as pessoas podem até comprar. E com certeza vão querer comprar. Mas isso ainda não te faz um vendedor de alto desempenho. Depois eu fui aprendendo com os melhores. Eu descobri que os melhores, eles sabiam os locais estratégicos onde eles ficavam com o carrinho de picolé. E mais do que isso, eles sempre colocavam os benefícios, dizendo, olha, o picolé. Então eles sempre ofereciam picolé, então você precisa oferecer. Ofereciam ainda dizendo atributos daquele picolé, está gelado, tem desse sabor, nossa, esse sabor é ótimo. Então ali eles começavam a fazer, através da venda de benefícios, a fazer uma carteira de clientes maior. Eles começavam a se relacionar com o cliente, interagir, e daqui a pouco eles começavam a ganhar clientes fiéis. Eu fui repetindo esse método. E aí eu me tornei um cara que também esteve entre aqueles melhores vendedores de picolé. E assim aquilo me ajudou muito, ao longo da vida como vendedor. Isso me ajudou, a ser promovido nas empresas que eu estava como supervisor, gestor de vendas. Me ajudou hoje a dar consultoria para tantas empresas, a dar tantos treinamentos de venda, justamente porque eu digo para você, chegar ao alto desempenho tem algumas características para que você seja um vendedor acima da média. O primeiro deles é que você tem que ter uma meta clara, você tem que focar a sua meta. Você tem que ter a sua meta e dizer, esta meta faz parte da minha vida, do meu mês, da minha semana. Você tem que ter foco na meta. Se você não tiver foco, não se preocupar com ela, jamais você vai ser um vendedor de alto desempenho. O segundo ponto é que você precisa parar de culpar muitas vezes os outros. Muitos vendedores de baixo desempenho culpam a empresa, culpam o cliente que não está entrando, culpam o mercado. Não, o vendedor de alto desempenho, ele está sempre assumindo a responsabilidade pelo seu resultado. Ele busca encontrar alternativas para atingir a sua meta. Ele busca atender, dar um atendimento diferenciado para o cliente. Ele cria relacionamento com o seu cliente. Ele cria interação com o seu cliente. Ele conhece o cliente pelo nome, ele começa ali a saber vender valor e não vender preço, ele começa a vender benefícios do seu produto, do seu serviço. Por quê? Porque ele conhece muito bem o seu produto e serviço. Ele sabe como que ele pode argumentar, persuadir o cliente a levar aquele produto ou a levar aquele serviço. Ele sabe vender o seu produto, ele sabe persuadir, ele tem argumentos convincentes para o cliente. Ele entende a necessidade do cliente, ele entende aquilo que o cliente precisa, ele sabe muito bem o perfil do cliente, ele escuta o cliente, não é aquele vendedor que somente vai lá, chega, entrega o produto, fala do produto dele, não. Ele está atento às necessidades do cliente, ao perfil do cliente. Ele faz aquilo que a gente chama de venda consultiva.
E aí ele é muito bom na hora de argumentar, na hora de persuadir, porque ele entendeu bem a necessidade do cliente. E ele faz isso. Ele é um vendedor que eu diria, né, que é um fera em vendas, né? Eu diria que é um vendedor leão, um fera em vendas. Ele sabe a hora, sim, de pedir o fechamento, ele sabe a hora de falar sobre o fechamento. Ele sempre pede o fechamento. Ele não tem medo de pedir o fechamento. Ele tem a iniciativa da venda. Ele sabe como oferecer para o cliente, né, o produto, o serviço, e sabe inclusive como oferecer outros mix de produto, né? Ele sabe oferecer mais do que um produto. Eu sempre digo que há duas formas de aumentar a venda. Primeiro, você tem que aumentar o número de contatos. Como vendedor de alto desempenho, você sabe que você tem que aumentar o número de contatos. Se o cliente não está vindo até você, você vai até ele, seja o WhatsApp, seja o telefonema. Ele aumenta o número de visitas, se ele é um vendedor externo. Ele sabe o quanto de visitas ele precisa aumentar. Então, primeiro, ele precisa aumentar o número de contatos. E segundo, ele precisa qualificar que as suas visitas, que os seus contatos com os clientes, que as suas interações sejam de alta qualidade. Então ele sabe argumentar, ele sabe vender valor, né? Ele sabe vender o seu serviço. Então ele passa a ser um vendedor que ele tem argumentos, ele sabe vender características, vantagens, benefícios para o seu cliente, né? E aí ele sabe transformar características, o que muitos vendedores não sabem, porque às vezes ele fala a característica de um produto, mas ele não sabe transformar a característica em um benefício. O cliente compra benefício, ele não compra característica. Então ele sabe transformar isso num benefício, numa atratividade, e entendendo a necessidade do cliente, ele sabe qual que é o benefício que o cliente mais valoriza. E aí na hora do fechamento, ele sabe sim utilizar isso, utilizar uma técnica. E aí ele é muito bom negociador, porque, veja bem, quando o cliente, muitas vezes, eu sempre digo isso, olha, quando você estiver fazendo uma negociação, muitas vezes o cliente te pede um desconto, um preço, né? Eu queria tal preço, mas muitas vezes o vendedor já vai logo dando o desconto máximo que ele tem, o preço máximo que ele tem. Muitas vezes ele não pede nada em troca, algo do tipo assim: olha, se eu conseguir com o meu gestor, com o meu gerente, esse preço para você, você fecha comigo agora, eu só posso levar essa proposta se você firmar que você fecha comigo. Né? Ou seja, então ele está pedindo algo em troca, porque se ele não fizer isso, né, digamos que ele deu o desconto, aí a pessoa fala assim: eu vou pensar, eu vou ver ele no concorrente, eu vou ligar para o fulano de tal, ver se ele tem uma proposta melhor. Ou seja, você não foi um bom negociador. A negociação pressupõe essa troca, essa barganha que é bom para os dois lados. Então, o vendedor de alto desempenho, então ele começa bem, ele faz todo o processo de atendimento muito bem feito, dando atendimento de alta qualidade, personalizando o seu atendimento, criando interação, calor humano, e ele é muito bom, ele é muito objetivo no fechamento. Então ele consegue fazer isso de maneira muito bacana. Então eu diria para você, né, você para ser um vendedor de alto desempenho, você precisa ser um cara apaixonado pelo produto, pelo serviço que você vende. Você precisa gostar da sua empresa, precisa amar atender pessoas, você precisa gostar, isso precisa estar no seu sangue, precisa mexer com você. Você precisa ser aquele cara focado em metas, você precisa ter a ousadia do atendimento, a boa ambição, entende? A boa ambição de querer bater suas metas, de querer ganhar um pouco mais a sua comissão, né, de poder, com isso, né, através do seu salário, da sua comissão, você comprar coisas para você, você coloca objetivos pessoais, sim, porque os objetivos pessoais vão fazer você correr atrás das suas metas e os objetivos na sua empresa. Não seja aquele vendedor que fica na zona de conforto, aquele vendedor que tudo está bom, não, ganhar isso está bom, o salário que eu estou ganhando está bom, isso não vai te levar a nada, isso não vai te levar a ser alguém de alto desempenho. Isso inclusive vai levar você a em um determinado momento não continuar nessa empresa, porque é a sua empresa, quer de você o melhor. E hoje as empresas precisam muito de profissionais de venda, que gostam de venda, que querem desenvolver, né, e que querem crescer e amadurecer em vendas. Então seja um profissional de alto desempenho. Foque nas suas metas, melhore o seu entendimento do cliente, do perfil do cliente, desenvolva um excelente atendimento, personalizando o seu atendimento, desenvolva a sua capacidade de negociação, de vender valor e não só preço, e sobretudo, de ser um bom cara de fechamento. E aí, você vai manter o pós-venda com o seu cliente, você vai manter o contato com o seu cliente. Para quê? Para que você possa fidelizar esse cliente. Esses são os vendedores de alto desempenho, né? Preocupe-se sempre em buscar desenvolver a si próprio. Não procure culpados
porque as suas vendas não estão boas. Pergunte-se, o que eu posso fazer hoje e agora, nessa semana, para que eu me transforme num vendedor de alto desempenho? Siga em frente, porque clientes nós temos um potencial enorme em qualquer segmento, em qualquer serviço, nós temos gente querendo comprar e você pode ser aquele que pode vender para eles. Siga em frente e seja um vendedor de alto desempenho.